Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história antiga que guarda um dos segredos mais poderosos para resolver conflitos. É sobre o poder, o imenso poder de uma resposta gentil para desarmar a fúria. E tudo começa com esse princípio aqui, lá do livro de Provérbios. Essa frase é a chave que destrava a história incrível que a gente vai ver. É uma sabedoria que pode evitar guerras, tanto as grandes da história, quanto as pequenas do nosso dia a dia. Parece até um paradoxo, na verdade. Como é que a comunicação pode superar a força bruta? Pois é, a história que vamos analisar hoje, tirada do livro de Josué, é um exemplo perfeito, na prática, que responde exatamente a essa pergunta. Então, vamos ao cenário. Imagina a situação. As tribos de Israel, depois de anos e anos de batalhas, finalmente se estabelecem na Terra Prometida. Só que a paz, olha, era muito frágil. E um único ato, completamente mal interpretado, colocou a nação inteira à beira de uma guerra civil terrível. E o que causou tudo isso? Um altar. As tribos que ficaram a leste do Rio Jordão construíram um altar enorme. Para as tribos do oeste, só podia ser uma coisa: rebelião contra Deus, traição. A reação deles foi imediata: preparar os exércitos para a guerra. E é aqui que a gente vê o tamanho do mal-entendido. De um lado, uma acusação de rebelião total. Do outro, um ato desesperado para garantir que as futuras gerações não esquecessem que todos faziam parte da mesma nação. A mesma ação, só que com duas interpretações completamente opostas. Com os ânimos exaltados desse jeito, a guerra parecia inevitável. Mas é exatamente aqui que a história dá uma virada genial. Diante de um exército pronto para atacar, as tribos acusadas não respondem com espadas, elas respondem com palavras. Vamos dar uma olhada passo a passo na anatomia dessa resposta que simplesmente mudou o curso da história. E reparem bem, antes de qualquer autodefesa, antes de qualquer contra-ataque, a resposta começa com esse juramento solene. Eles não se defendem primeiro, eles apelam para a única testemunha que realmente importava, o próprio Deus. É um ato de humildade tão radical que muda na hora o tom da conversa. Essa resposta deles pode ser dividida nestes 5 elementos poderosos. Primeiro, a humildade que a gente acabou de ver. Depois, eles respeitaram a preocupação dos seus irmãos em vez de zombar dela. Explicaram suas intenções com total clareza, se mostraram dispostos a serem corrigidos se estivessem errados e, por fim, focaram no que mais importava: a unidade da nação. E tem um detalhe crucial aqui que a gente não pode ignorar. Antes de dizerem uma única palavra de defesa, eles ouviram a acusação inteira. No meio de uma tensão absurda, eles mostraram uma paciência exemplar, deixando os acusadores falarem tudo. Só isso já começou a desarmar a situação. Certo? E qual foi o resultado de tudo isso? Qual foi o efeito prático dessa resposta tão bem elaborada? O resultado foi nada menos que milagroso e mostra o impacto imediato de uma comunicação sábia. O resultado foi 0. Nenhuma batalha foi travada, nenhuma vida foi perdida. A tal resposta branda, literalmente, salvou a nação de se autodestruir. As palavras, de fato, se provaram mais fortes que um exército inteiro. A situação se inverteu por completo. Aquele furor que estava prestes a explodir em violência se transformou em alegria. A acusação deu lugar à compreensão e os exércitos que estavam prontos para lutar se uniram em louvor a Deus. A unidade da nação não só foi preservada, ela foi fortalecida. Então, por que uma história de milhares de anos atrás importa tanto para a gente hoje? Porque os princípios por trás dela são atemporais. Vamos conectar essa sabedoria antiga aos nossos conflitos de hoje, sejam eles grandes ou pequenos. Aqui estão os pontos essenciais que podemos aplicar na prática. Humildade para desarmar, clareza para evitar mais mal-entendidos, a calma para pacificar, a disciplina de responder em vez de simplesmente reagir no calor do momento e, talvez o mais importante de tudo, a sabedoria de priorizar a paz e a união acima do nosso próprio orgulho. Isso nos leva a uma reflexão final. Pensemos nos nossos desentendimentos, nas discussões, nos conflitos que aparecem na vida. As palavras que a gente usa estão construindo pontes para a reconciliação ou levantando muros que só aprofundam a divisão? A história do altar de Josué 22 nos deixa um legado muito poderoso. Uma resposta branda realmente pode desviar o furor. Se esta mensagem trouxe alguma clareza, considere curtir e compartilhar, para que essa sabedoria atemporal possa alcançar e ajudar mais pessoas.